Everton Fonseca da UD para conversar um pouco a respeito da barragem do Arroio Duro. Bom, Everton, até a gente conversava aqui fora do ar que toda vez que nós temos precipitações muito fortes de chuva, há sempre um receio por parte da comunidade no que diz respeito às questões que envolvem a barragem do Arroio Duro. E é por isso que nós convidamos para que você viesse aqui no programa para falar um pouco sobre esses protocolos que são adotados. Na verdade, são protocolos que não acontecem somente durante o período de chuvas, mas durante todo um ano, né? Boa noite, Gil. Boa noite aos assistentes aí da Sul TV. Prazer estar participando do programa e agradecer a oportunidade de esclarecer as nossas ações e o nosso trabalho para toda a sociedade. Justamente essas questões, quando ocorrem esses fenômenos da natureza, né, sempre há uma apreensão por parte da população. Muito em função, agravado, muito em função os acontecimentos no Rio Grande do Sul, né, na nossa região também, né, acontecimentos aí que a gente sabe dos alagamentos, enfim, rompimento até de açudes e coisa. Mas nós temos um trabalho muito forte ali na associação de prevenção, né, Gil? Prevenção, e eu digo o seguinte, prevenção não só no momento que ocorre o fenômeno, né, no momento que ocorre as chuvaradas, mas com muita antecedência, porque tanto os fenômenos os volumes excedentes de chuva, quanto as estiagens, as secas, tá? A gente não ataca, a gente não combate, né? A gente tem que fazer prevenção. E é assim que nós trabalhamos lá na associação, prevenindo esses fenômenos. Bom, uma ação muito importante que foi realizada pela Prefeitura de Camaquã em parceria com a UD foi o desassoreamento de alguns pontos aqui do município de Camaquã. Uma questão também que foi levantada pela comunidade e muito elogiada também pelos camaquenses foi esse trabalho justamente de retirada daquele excesso de areia que nós tínhamos dentro do Arroio Duro para que essas águas mais fortes, que já eram previstas para o mês de setembro, pudessem escoar mais facilmente. Como eu disse, então, nós trabalhamos com a prevenção. Quando nós tivemos a informação dos climatologistas que este fenômeno ocorreria, o El Niño, e até então não se sabia se seria fraco, forte ou extremamente forte, tá? Nós nos reunimos, nossos técnicos lá da associação, toda a nossa equipe, e traçamos ações, né? E dentro dessas ações, além das nossas ações da associação lá, da UD, tá? Ações compartilhadas. E uma dessas ações foi compartilhada com a Prefeitura Municipal. Por quê? Porque nós temos dois trechos no arroio. Um é no trecho no perímetro urbano, tá? Que esse trecho fica a cargo do Poder Público Municipal, né? De responsabilidade do Poder Público Municipal, mas claro que a associação não se isenta de ajudar, de contribuir. Fomos na Prefeitura, nos reunimos com os técnicos, com os secretários, com o prefeito, fomos muito bem atendidos e nós traçamos essa meta e começamos a fazer o desassoreamento do arroio. Fizemos em duas etapas. Primeira etapa, tá? Nós fizemos na parte rural, com as nossas forças, a associação fez com o maquinário dela. Então nós fizemos do trecho da BR-116 até o distrito da Divisa, ali numa extensão longa, grande, tá? Que foi muito importante. E junto com a Prefeitura, nós fizemos o trecho do perímetro urbano. Ali da ponte do CTG, que toda a nossa comunidade conhece, né, a ponte do CTG, até quase que a BR-116, próximo à BR-116. E foi tirado um grande volume de areia que acumula com as correntes de água que vai se acumulando nesses trechos. Isto foi de fundamental importância para que esse nível do arroio, mesmo com essas chuvas excedentes, o arroio não transbordasse ou não chegasse ao nível preocupante para a nossa comunidade. Bom, uma das questões que sempre é levantada pela população, e hoje a gente aproveita a visita do Everton aqui para a gente tocar justamente nesses assuntos que a comunidade tanto fala quando o assunto é as fortes chuvas. Sempre acabam falando sobre rompimento de barragem. A gente entende perfeitamente que nós tivemos, por exemplo, o exemplo do rompimento de um açude, as causas, né,
os transtornos que foram realizados com esse rompimento de 2 açudes aqui na cidade de Camaquã. E as pessoas falam muito em rompimento da barragem. Claro que ninguém torce para que isso aconteça, a gente imagina os efeitos catastróficos que isso traria para a nossa cidade, mas por que a barragem é segura? Nós temos que dividir, nós temos que separar as coisas, tá? O que acontece? Um rompimento de um açude. É comum romper um açude quando tem grandes volumes. Por quê? O açude geralmente não tem um planejamento, um projeto bem feito, estudado, estudado a bacia hidrográfica, com as suas vazões, com chuva recorrente de 100, 1000, 10 mil anos, né? Não é o caso de uma barragem que foi projetada, foi estudada com vários técnicos por muitas empresas e há muito tempo, né? Que foi a barragem do Arroio Duro. Também nós não podemos misturar e temos que separar que são barragens de rejeito, como romperam, tipo Brumadinho, né? São coisas totalmente diferentes. A barragem do Arroio Duro, ela foi projetada, foi planejada e a sua execução foi muito bem feita, porque se tomou todos os cuidados, todas as precauções e se investiu uma soma muito grande de recurso e com um aporte de tecnologia do que tinha de mais moderno na época. Então nós temos ali um maciço que foi super bem feito, com colunas de impermeabilização, várias colunas de impermeabilização, mecanismos que tu tem condições de fazer vistoria e avaliar se tem carregamento de argila. Nós temos condições também de ver se tem carregamento, se tem infiltração no maciço. Foi feito também a reforma nesse barramento, nesse vertedor, que aumentou a segurança da barragem. De que maneira? Nós aumentamos o volume armazenado, mas nós pegamos e elevamos o maciço. Melhoramos ainda a vazão, aumentamos a vazão do vertedor. Tudo isso buscando adequar a segurança da barragem do Arroio Duro. Então são várias ações que são feitas, né, para nós cada vez mais melhorar. Tem duas principais causas de rompimento de barragem que a gente pode falar. Uma delas, que a gente chama, o nome técnico é galgamento, ou seja, o que é isso no popular? É a barragem encher, tá, além do que o vertedor pode escoar e passar por cima da taipa, do maciço. A barragem do Arroio Duro jamais teve esta possibilidade, porque ela tem uma margem muito grande de segurança, tanto em altura de maciço, em altura de taipa, quanto em capacidade de vertedor. Tá? Essa capacidade desse vertedor foi computada, tá, por uma chuva decamilenar. O que seja isso? Com recorrência de 10 mil anos, para vocês terem uma ideia. E foi estudada toda a bacia hidrográfica. Toda aquela chuva que cai naquela bacia hidrográfica tem capacidade de escoar nesse vertedor. Então ela foi projetada para irrigação. Uma barragem projetada para irrigação, ela acumula água nos meses, isso é o normal dela, é acumular água nos meses de maiores precipitações, ou seja, inverno e primavera, para poder se distribuir esta água, ou seja, para os usos que forem de irrigação, de sedentação animal, consumo humano, nos meses de menor precipitação, ou seja, nos meses aqui de verão. Então são essas questões que a gente pode esclarecer para a população. Então a barragem é muito segura, jamais pôde se observar alguma infiltração no maciço e muito menos uma mínima possibilidade de galgamento, ou seja, passar por cima da taipa. Bom, uma questão que eu acho que é importante a gente frisar para quem está nos assistindo, que a barragem do Arroio Duro, assim como todas as barragens do nosso país, elas passam por um processo de vistoria. De tempos em tempos, existem técnicos que são deslocados para Camaquã para fazer esse tipo de vistoria. Justamente, em 2010 foi promulgada uma lei, a Lei de Segurança de Barragens, tá? Onde diz que a barragem tem que passar por uma vistoria
tem que passar por uma adequação e tem que se fazer um plano de ação e emergência, constituir um plano de ação e emergência e um plano de segurança de barragem. Essa barragem do Arroio Duro passa por esse processo, tá? Ainda não está implantado o plano de segurança de barragens, mas nós esperamos, porque o que acontece? A responsabilidade é do proprietário do empreendimento. E o proprietário é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Estamos buscando o recurso, já encaminhamos o projeto, plano de trabalho, e estamos nessa espera desse recurso para implantar o plano de segurança de barragens. Mas essa barragem do Arroio Duro passou por duas inspeções. Uma empresa contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? Essa empresa fez a vistoria e classificou ela, fez uma classificação, tá? E essa classificação nos deixou muito tranquilo porque apontou pequenos defeitos que onde já foram corrigidos, muito pequenos. Tá? Eu digo assim, ó, só para exemplificar, por exemplo, eles identificam até formigueiro, cupinzeiro no maciço da barragem. Tá? Isso a gente corrige ao longo do tempo. Nós temos 4 funcionários para o dia a dia fazer essas correções e esse trabalho. Passamos também por uma vistoria do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. E foi nos dado também a classificação. Apontados pequenos também correções, onde nós procedemos essas correções. E para nossa grata surpresa, a barragem do Arroio Duro foi usada como modelo e serviu, tá, como modelo e local, tá, de curso para a regional do Estado do Rio Grande do Sul, para os técnicos que têm gestão em outras barragens. Aqui a nossa barragem foi usada como modelo e como instrumento de educação para esses planos de segurança. Então, e é uma coisa assim que nos traz muita satisfação, né? Porque eles apontaram várias qualidades, a manutenção da barragem, eles ficaram impressionados com a qualidade da manutenção, a qualidade que se encontra a barragem na sua situação, né? Então isso é uma grata satisfação para nós. Isso é uma tranquilidade que nós trazemos para a nossa população. Bom, um levantamento que foi apresentado há um tempo atrás mostrou que Camaquã tem mais de 10 barragens. Isso pegou muita gente de surpresa, porque até então algumas pessoas ainda desconhecem a existência da barragem Mariuguim, que é uma barragem que foi feita justamente para a contenção das cheias, né, para acumular água, para evitar que ela venha para o Arroio Duro. E Camaquã tem mais de 10 barragens, porém a maioria delas são dentro de áreas privadas, são Sim. fins de irrigação. E essas barragens que não são de administração da UD, elas também recebem esse tipo de vistoria? Também recebem esse tipo de vistoria. Claro que tem uma classificação pelo risco e pelo risco que elas podem trazer para a sociedade, entende? Por exemplo, tem barragens que não precisa plano de segurança, não precisa a implantação de plano de segurança, porque tem um critério, né? Tem um critério a ser estabelecido para precisar de plano de segurança. Então tem algumas barragens que passam por um processo de inspeção, tem que fazer algumas correções, né? Passa por uma outorga, que é o Estado do Rio Grande do Sul que fornece, e também por uma expedição de um alvará. Tá? E quando ocorre isso aí, ela está regular perante a legislação e perante aos órgãos ambientais. Mas tem algumas barragens que precisam esse plano de segurança. A barragem do Arroio Duro é uma, tá? E a barragem Mariuguim é outra. A barragem Mariuguim, ela entrou em operação a partir de 2016, com a finalidade diferente da barragem do Arroio Duro. A barragem do Arroio Duro, ela foi concebida para irrigação. A barragem do Mariuguim, o objetivo principal dela é contenção de cheias. Então a operação dela é diferente. Como é que é a operação dela? Todo o volume que ela tem capacidade de armazenar, tá? Ela é deixada vazia, então, ou seja, como reserva para quando ocorrerem as cheias, essas águas dessa microbacia ficarem retidas naquele lago. Aí se fecham as comportas no período de chuva
E depois, quando passam os períodos de chuva, quando tem segurança para baixar, a gente abre as comportas, baixa ela e lamina as cheias. Então essa é a função da barragem do Mariuguim. E elas trabalham em consonância, elas trabalham juntos, elas têm que ser operadas juntas, tá? Para que todos esses benefícios, né, sejam integralmente para todo o sistema. Bom, também dentro das polêmicas, né, que o pessoal publicou nas redes sociais, é importante frisar que é natural que nós tenhamos aquela água excedente da barragem do Arroio Duro passando por cima da crista do vertedor. Trata-se de uma característica normal e é preciso que isso realmente aconteça, né? É uma ferramenta que foi idealizada justamente para a segurança da própria barragem. Então, a gente já está acostumado, né, a ver há muitos anos, né, aquela água ali. Só que o pessoal mais novo, quando viu pela primeira vez agora aquela água passando por cima da crista do vertedor, porque há muito tempo ela não passava, o pessoal já começou a ficar apavorado. Porque a água já está passando ali por cima. Na verdade, não está passando por cima das taipas, está passando num local justamente que foi feito para que ela passasse aquele excedente. Isso é importante dizer. O normal de uma barragem para irrigação, concebida para irrigação, é ela acumular água no período das chuvas e ela atingir a sua capacidade de 100%, ou seja, encher, né? E o excedente ela passar pelo vertedor, ela laminar, né? A nossa barragem ali, o anormal é não verter, é não passar a lâmina pelo vertedor. Só que, o que acontece? Nós viemos de 3 anos de fenômeno Laninha, que é um fenômeno com precipitações abaixo da média. E há 4 anos ela não passava pelo vertedor, uma lâmina pelo vertedor. Então, quando passa, as pessoas estranham, mas é o normal dela, é pegar e encher e o excedente, aquele excedente, passar no vertedor. Outra questão importante também é que existe todo um estudo técnico e existem ações detalhadas também para se soltar a água da barragem do Arroio Duro, né? Algumas pessoas olhavam, mas o arroio está muito alto, tem que abrir a comporta da barragem. Poxa, mas se tu abrir, aí sim que a gente vai ter o extravasamento da água do Arroio Duro. Então, existe todo um trabalho de cautela, existem as comportas junto à BR-116 que são abertas para facilitar o escoamento, para não extravasar o leito do Arroio Duro e atingir casas no bairro Getúlio Vargas. Existe todo um estudo que não é novo, não é de agora, são ações que acontecem já há muitos anos por parte da barragem do Arroio Duro e fazem parte de um protocolo de ações. Com certeza. Nós temos vários mecanismos para fazer a operação desse sistema. Nós temos aquelas comportas justamente que tu falou na BR-116 ali. Aquelas comportas, tá? Nós pegamos, são comportas tipo guilhotina, tá? Nós pegamos e operamos ela, ou seja, nós fechamos para elevar o nível do arroio quando é um período de irrigação. Quando está fora do período de irrigação, essas comportas elas ficam totalmente abertas. E essas comportas elas estavam abertas desde abril, desde começo de abril, desde que nós terminamos o período de irrigação. Então, em momento nenhum se abriu comporta, já estavam abertas as comportas. E todo o nosso sistema, todas as comportas, elas estavam abertas, tá? Para, neste período, que é o período das chuvas, o sistema fazer a drenagem eficientemente. Na barragem do Arroio Duro, tá? Como é uma barragem para irrigação, nós só temos um mecanismo de retirada de água de lá de dentro, que a gente pode operar. Na verdade, são 2 mecanismos, tá? Um que a gente chama túnel adutor, que tem uma vazão limitada, tá? Essa vazão é muito, mas muito, quase que insignificante em relação à vazão do vertedor. Então, mesmo que nós abra esse túnel, a gente não consegue abaixar o nível dela num curto período de tempo. E mesmo que nós quiséssemos abrir o túnel, tecnicamente não é procedente, por causa disso que tu disse. O que nós temos que garantir? A mínima lâmina no arroio duro, para ele não extravasar e não ocasionar cheia nos bairros onde que são os mais baixos.
Nós temos aqui em Camaquã um problema muito sério que foi a questão da urbanização, tá, da cidade em áreas muito próximas ao arroio, em áreas com cota muito baixa. Tá? Áreas nós temos habitações aqui em áreas de alague, áreas do curso do Arroio Duro, né? Que o poder público precisa resolver. É lógico que não é de uma hora para outra, porque isso precisa um programa de habitação, né? Mas que tem que se fazer ao longo do tempo, enfim. E mais ainda, nós temos uma ponte que não é adequada, que foi feita com uma vazão que não é adequada para aquele leito do arroio, que é a ponte do CTG. Por um leigo, só eu sempre chamo a atenção, é o seguinte, ó, tanto na ponte do CTG Camaquã ali, próximo ao CTG, quanto na ponte da 7 de setembro, tem que passar o mesmo volume de água. Aí vocês olhem a seção, ou seja, a capacidade que tem da ponte da 7 de setembro passar de água, olhem a altura dela e a largura, tá? E aí vocês comparam com a ponte do CTG Camaquã. Uma altura muito menor e uma largura muito menor. Então, aquilo ali é um problema que nós temos que resolver. Nós que eu digo comunidade, nós que eu digo poder público. Estamos em contato com o poder público, nós precisamos de projeto, nós precisamos de recurso, né? Porque é uma obra cara, uma obra onerosa e que precisa de um estudo. Por que nós tínhamos dificuldade de conseguir avançar com isso, com essa solução? Porque nós não tínhamos um estudo hidrológico. Sem o estudo hidrológico, nós não tínhamos como determinar a seção adequada para aquela ponte. E agora o poder público conseguiu fazer o estudo hidrológico e agora, a partir daí, todos os projetos, seja de pontes, pontilhões, bueiros, enfim, nós temos condições de buscar recurso tanto estadual quanto recurso federal, porque sempre barrava no estudo hidrológico. E agora o município tem condições de buscar esses recursos porque tem o estudo hidrológico. Então é um próximo passo que o poder público com certeza vai tomar. Bom, esse estudo hidrológico ele tem uma série de benefícios para o município de Camaquã. Agora a gente falou sobre a vazão naquela ponte do CTG, mas a gente tem também o escoamento da água da chuva em toda a cidade para evitar alagamentos, que isso não é função da UD, mas sim da Prefeitura de Camaquã. Claro. Houve diálogo com a UD na elaboração desse estudo? Houve diálogo, nós participamos, fomos convidados para as audiências públicas. Nós conseguimos participar também da avaliação desse estudo, inclusive colocamos sugestões que foram acatadas pelas empresas, inclusive ali da ponte do CTG, né? E todas as nossas sugestões estão contempladas, foi feita a ata dessas audiências públicas, estão ali, né? Os vereadores todos foram convidados, alguns participaram dessas audiências públicas, têm conhecimento desse estudo hidrológico, enfim, a comunidade toda tem conhecimento. E nós fomos convidados, assim como outras entidades foram convidadas a participar dessas audiências públicas e a participar desse trabalho. Bom, para nós encerrarmos o bate-papo de hoje, eu sei que a UD ela está sempre atenta às previsões do tempo, né? É um trabalho conjunto com os principais sites de meteorologia do nosso país. E há uma previsão de muitas chuvas dentro desse inverno, dessa primavera, melhor dizendo. Então, até o final do ano, teremos ainda um grande acúmulo de chuvas. Como é que a UD está preparada para lidar nessa situação? Todo o trabalho que foi feito, né, anteriormente, nossa equipe cada vez mais assim, em estado de alerta, né? A nossa equipe cada vez mais unida e cada vez mais junto com as outras entidades do município para, quando ocorrer esses eventos, nós tomarmos ações certeiras, né? Para que nós tenhamos um mínimo de intervenção, assim, ou seja, um mínimo de complicação para a comunidade. O que a gente diz é o seguinte, né?
É claro que tem coisas que tu não consegue prever, né? Nenhum climatologista previa, né, que no mês de setembro, ou seja, em 24 dias do mês de setembro, quando começaram as chuvas, foi no dia 13 de setembro, até o dia de hoje, 24 dias, choveu 510 milímetros. Ou seja, isso é quase 4 vezes a média do mês de setembro. Né? Quase 4 vezes a mais do que a média do mês de setembro. Isso não existe previsão que se faça. E muitas das vezes, não, por mais medidas de prevenção que tu tome, tu não consegue apegar e ter o pleno atendimento, tu ter o que nós tivemos aqui em Camaquã, que é o que? Nenhuma casa alagada, nenhum desabrigado, eu digo assim no perímetro urbano, né? Não falando na área rural, que aí é em função do rio Camaquã e de outras questões, né? De outras situações. Eu digo em função aqui do Arroio Duro, em função de alague dos bairros, nós não tivemos esse problema. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar para a nossa sociedade. Enquanto o Rio Grande do Sul, várias cidades estão com desalojados, desabrigados, e Camaquã nós não passamos por isso. Então temos que agradecer aí também um agradecimento divino, né? Camaquã é muito abençoado quanto a isso. Bom, Everton, obrigado pela sua participação, a sua disponibilidade em vir aqui para conversar sobre esse assunto. É a primeira visita aqui na Sul TV, espero que possa vir mais vezes para a gente falar sobre tantas outras ações que a UD vem desenvolvendo nos últimos anos aqui na nossa região. Tenho certeza que temos muitos assuntos, não somente voltados à barragem do Arroio Duro, sobre essas questões de alagamentos e tudo mais, mas que a gente possa falar sobre outras ações também. Justamente, eu agradecer a oportunidade, primeira vez, assim, espero que de muitas, né? Nós possamos vir em momentos também bem agradáveis aqui e só fazer uma recomendação para a nossa comunidade, para a nossa população, que quando a população tiver alguma dúvida, que ela procure as entidades, procurem os órgãos competentes para tirar essas dúvidas. Não acredite, né, em fake news, não acredite em falsas fotografias, não acredite em pessoas que gravam vídeos, áudios, sem conhecimento nenhum, não sei por que intenção, pregando pânico na população ou pavor. Então, liguem para a UD, liguem para a Defesa Civil, liguem para os bombeiros, Brigada Militar, todas essas entidades aí são profissionais, são autoridades que estão aptas a falar e esclarecer a população a qualquer coisa que esteja acontecendo na comunidade.